E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 13ª e 14ª aula. Primeiro, eu queria começar pedindo desculpa a vocês, né, que infelizmente tive um problema e eu estava tão perdida que eu acabei esquecendo até que era uma sexta-feira, enfim, fiquei completamente off. Peço perdão, mas eu vim aqui repor. Então, a Lesson 13 é de sexta-feira e a 14 é de hoje, segunda-feira. Bom, o que eu irei fazer é que para a Lesson 13, que é essa questão de afixos, eu tinha separado umas atividades para a gente fazer em aula. Então, na sexta-feira agora, a gente vai fazer esses exercícios, até porque, gente, eu tenho boas notícias para gente. A gente já está bem no finalzinho do nosso cronograma, tá? Na verdade, esse foi o nosso último capítulo, né? Que é o capítulo de afixos, formas e vocabulário de arte também. E como a gente ainda tem umas boas aulas aí pela frente, até terminar o primeiro semestre de 2023, eu separei atividades, né, baseadas nas dificuldades de vocês. Então, a gente vai ter muita atividade de escrita, de fala. Então eu peço, é muito importante que se vocês puderem fazer um esforço de vir à aula ao vivo, porque eu quero que vocês falem um com o outro, né? Com a outra, né? No caso, porque eu acho que só tem meninas na nossa turma que estão assistindo. E também para a gente poder trabalhar a escuta, eu quero muito trabalhar isso com vocês, para ver se até se vocês escolherem continuar, né? A ficar no curso, né? Porque tá no intermediário 2. E no próximo semestre vocês poderiam ir para o inglês avançado, que eu também sou professora do inglês avançado. Então, se vocês continuassem, a gente já poderia ter as nossas aulas em inglês, que vocês ficariam mais seguras, porque no começo eu perguntei a vocês e vocês demonstraram que tinha um pouco de insegurança, né? E eu acho que é até melhor eu dar em português para não correr o risco de vocês ficarem em dúvida, não conseguirem às vezes pescar alguma coisa. Mas eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem. E, enfim, é muito importante que vocês apareçam. Se vocês não estiverem conseguindo vir por causa de horário de faculdade, pode mandar uma mensagem para mim, que a gente pode ver um dia pra gente fazer esporadicamente uma aulinha extra ali de conversação e etc, porque é muito importante, principalmente porque vocês estão no intermediário 2, então assim, já é uma competência que a gente tem que trabalhar, e foi até por causa disso que eu corri um pouquinho, eu não corri com conteúdo, acabou que do jeito que eu agreguei as matérias, né, ficou de uma forma boa, assim. Até porque eu gosto de dar aulas bem objetivas. Então a gente vai fazer bastante exercício, eu vou passar bastante dever de casa. E não se esqueçam que a cada 2 deveres que vocês não entregam, é uma falta que vocês tomam, gente. O curso decidiu isso porque estava tendo questões de problemas com participação e afim. E de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, ou não estão gostando de alguma coisa do jeito que eu estou ensinando, se vocês querem alguma coisa, pode falar comigo. Estou 100% aberta. Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre afixos e a gente vai ter mais a lesson 14, vai ser vocabulário, ok? O que são afixos? Bom, afixos são os prefixos e os sufixos, que nem a gente tem no português. Então, uma letra ou um grupo de letras, né, uma palavrinha bem pequenininha, que a gente coloca no final, que é o sufixo, ou no começo, que é o prefixo, da raiz da palavra, e a gente forma nossas novas palavras, né? E assim como no português, o sufixo e o prefixo, eles já têm um significado pré-atribuído a eles, que quando a gente coloca, a gente já sabe bem ali qual vai ser o significado da palavra. Então, o exemplo que ele dá aqui quando a raiz comfort é acrescida do prefixo un e do sufixo able, forma-se uma nova palavra, uncomfortable. Né? Então é muito importante ali, como eu estava falando, né, que a gente conhecendo o prefixo e o sufixo, o significado individual deles, a gente consegue identificar novas palavras. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente nunca nem viu a palavra, mas a gente identifica ali. O sufixo ou o prefixo, ou os dois, a gente já sabe mais ou menos qual o significado daquilo, ok? Bom, então aqui, esses slides, eles estão bem fiéis à apostila, né? Eu peguei conteúdo da nossa apostila, que é importante também vocês darem uma olhadinha. E no workbook também, gente, é muito importante.
porque tem os deveres de cada capítulo lá. E talvez, não sei se vocês já tenham notado, quem ainda não olhou a apostila ou quem já olhou, eu não segui a ordem da apostila, porque no começo do curso eu recebi uma ementa e acabou que a apostila ficou pronta depois, então eu acabei seguindo essa ementa. Mas não tem problema, porque aquela base a gente viu dos tempos verbais e tal, então é um pouquinho arbitrário, fora algumas outras coisas, né? A ordem, enfim. Então a gente tem aqui o prefixo pre, a gente tem o significado antes, que é bem parecido com o português. A gente tem preschool, preheat, preview. A gente tem o un, que é da ideia de oposto, né? Então é unhappy, unfortunately, unreal. Seguindo aqui, a gente tem o anti, que é contra, que também é bem parecido no português, tipo antissético, antibiótico, anticorpos. Então a gente tem antiseptic, antibiotic. A gente tem o re, que é review, renew, repost, que é fazer alguém, né? Fazer novamente, perdão. Então é bem comum. A gente pode ver assim que tem os prefixos que são bem parecidos com o português, então acaba que é um pouquinho mais fácil porque se torna bem intuitivo. A gente tem o des, que significa não, né? Não ter. Então, por exemplo, disorder, disrespect, disappear. Então, não tem ordem, não tem respeito. Disappear não está lá, né? Não apareceu, desapareceu, né? Ele é bem parecido com um des do que a gente tem no português. A gente tem o in, e ele, por exemplo, a gente tem incomplete, insert, infiltrate. Então ele significa em, entendeu? Ou não. A gente tem o miss. O miss, ele é bem fácil, até porque já é intuitivo, então é algo que está errado erroneamente. Então a gente tem misunderstood, foi mal entendido, misbehave, mal comportado, mistake. Ou a gente tem o sub, que é embaixo, né? Ou sob em português. Então a gente tem subway, subtitle, submarine, non, que é o not, non-stop, non-fiction, non-essential, tele, television, telecommunication, teleportation. Então tem esse sentido, né, de distante. Próximo. A gente tem agora os sufixos, né? Então, o Y, geralmente, a gente fala quando a gente está atribuindo alguma qualidade. Por exemplo, a gente tem wind. Ai, tá ventando? Windy. Heavy. Luck. Lucky. He is lucky. Ou LI. Como algo é feito. Então, slowly, sadly, clearly, casually, literally. Então a gente tem no português é bem similar ao mente, né? Que a gente tem lentamente, entendeu? O less, que é sem, então é careless, sem cuidado, useless, sem uso, inútil, helpless, não teve ajuda. A gente também fala, por exemplo, she was completely helpless. Então ela estava completamente desamparada, por exemplo. A gente tem o nas, que a gente fala sobre qualidade. Então, por exemplo, kindness, darkness, happiness. O full, que ele também, eu acho que ele é bem intuitivo, então é colorful, beautiful, wonderful, meaningful. Próximo. A gente tem o ER, né? Que então, quando a gente fala muito de profissões, a gente usa esse ER. Então, tem teacher, singer, painter, writer. Então, tudo que a gente vê ali, a gente já tem lá o clique de que ele está atribuindo alguma profissão ou algo específico. A gente usa para pessoas. Então, she is a teacher, he is a singer, he is a painter. A gente tem o West, que a gente usa ele como superlativo, então a gente não fala the most big, a gente fala the biggest, the smartest, the best. E tem também o ER da outra forma comparativa, né? More than. Então tem bigger, smarter, stronger, better,
né? Então são bem intuitivos ali na questão dos adjetivos. Bom, assim, isso aqui é um exemplo, né? Mas esses são os mais comuns que a gente vê. E a questão é assim, eu acho que são palavras que vocês já estão bem acostumadas. E, assim, e são palavras comuns e é muito similar ao português também. Então acho que vocês não vão ter dificuldade para assimilar isso. De qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, pode se sentir à vontade de falar comigo, ok? Agora a gente vai falar de forms, shapes and buildings. Então a gente vai falar o vocabulário de formas, formatos, né? E construções, ok? Bom, aqui as formas, eu creio que vocês já saibam, né? Square, circle, hexagon, triangle, rectangle, oval. Uma coisa que eu acho legal é quando a gente tem, ó, heart-shaped, cross-shaped, quando não tem uma forma determinada para aquilo, por exemplo, flower-shaped, né? Então a gente usa o shaped. Então, se a gente vê alguma coisa, por exemplo, it was a capybara shaped cloud, era uma nuvem com formato de capivara, entendeu? Então é isso, assim, é bem básico também. Aqui a gente tem types of buildings, então a gente tem house, que é casa, building, que é prédio, apartment, ou flat. Na Inglaterra, né, geralmente a gente usa o flat. Hut, que é oca, hotel, barn, bungalow, cabin, castle, colonial, container, cottage. Esse cottage eu acho que vocês devem até conhecer, porque no TikTok tem aquele negócio de cottagecore, farmhouse, igloo, lighthouse, haunted house, mansion, motorhome, que são aqueles trailers que os norte-americanos acabam usando bastante para viajar, ou tem gente até que mora neles. Skyscraper, tent, tower, treehouse, villa, palace. Então, a maioria é bem parecido com o português, não temos dúvidas. Agora a gente vai para a parte dos desastres naturais. Bom, nos desastres naturais, a gente tem hail como granito, né? Então, chuva de granito. Gente, é granizo, né? Viajei. Chuva de granizo, hailstorm, snow, snowstorm, tempestade de neve, thunderstorm, lightning, flood, que é enchente, sandstorm, tempestade de areia, avalanche, mesmo com português, landslide, que é deslizamento, né? Temos o drought, que é seca, earthquake, que é terremoto, forest fire ou wildfire, que é aqueles incêndios florestais, e volcano eruption, bem intuitivo também. Eu separei aqui algumas músicas que eu conheço, assim, que têm nomes de desastres naturais ou coisas naturais, né? Então, aqui, vocês baixarem o PDF da apresentação, é só clicar em cima que já vai mandar pro link do YouTube. Aí eu deixei só como uma curiosidade. Aqui o Earthquake é errado, né? Mas, enfim, é alusão a Earthquake, né? Essa música é muito boa, por sinal. E, enfim. E aqui eu trouxe sobre arte, né? Gêneros literários, gêneros musicais, enfim, só para a gente saber nomear. Então, aqui, arte, né? Nessa questão de artes, a gente tem estátua, bust, que é o busto, sculpture, que é a escultura, self-portrait, que é o autorretrato, a gente tem installation. A installation, ela é uma forma mais moderna de exposição, né, de artes, né? Então, geralmente, ali você vai, quem é do Rio, no Museu do Amanhã, por exemplo, que você vai, tem todos aqueles aparatos visuais, musicais, né? Ou às vezes do clima, às vezes uma sala mais fria, enfim, que tem todos esses quesitos para compor, né, a exposição de arte. Painting, que é pintura, drawing, desenho, photography, fotografia. Agora a gente tem os gêneros de filme, né? Que é ação, action, adventure, animated, comedy, documentary, drama, horror, musical, sci-fi. São todos parecidos com o português. O thriller, ele é como se fosse um suspense. Até tem uma palavra chamada thrilled,
que às vezes você tá não é bem animado, mas assim, é meio que em um estado de alerta por alguma coisa, você tá com as emoções na flor da pele por alguma coisa, né? Então, thriller é mais ou menos o suspense, né, que a gente tem. Tem o fantasy e o romance, né? Igual ao português. Estilos musicais, assim, realmente não vou precisar nem ler, porque é basicamente igual, né, ao português. E os gêneros de literatura, poesia, drama, fábulas, novel. Tem um detalhe aqui sobre o novel. Não é novela, tá, gente? É como se fosse romance, ok? É fantasy, mystery, sci-fi, biography, tem memoir, né, que são livros que às vezes a pessoa pode confundir com biografia, mas são memórias, né, que contam. Tem até um livro que é Memórias de uma Geisha. Então são esses livros assim. Diary, comics, que é HQ, né, história em quadrinho, e fairy tale, conto de fadas. Bom, esse é o fim da nossa aula, gente. A keyword é distress. Eu não vou passar dever de casa, porque a gente vai fazer atividades em sala na sexta-feira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, Assim, como é vocabulário, é uma aula bem expositiva mesmo, porque eu vou ter que ir passando depois exercícios para vocês assimilarem isso. Não tem jeito, eu posso ficar aqui meia hora explicando e vocês ainda assim vão ter que fazer exercícios. Então é isso, gente. Novamente, perdão por ter atrasado as aulas, né? Até sexta-feira. E é isso, gente. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.